Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos momentos agradáveis, saudáveis e de boas reflexões. Esta exposição estava programada para acontecer com nossa presença física no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo, mas em função do momento que vivemos, a estamos fazendo de modo virtual, com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria de sempre. Nós vamos conversar hoje sobre o Natal, já que estamos em pleno dezembro. Vamos falar do Natal com Jesus em um ano histórico. Sim, esse ano de 2020 é um ano histórico. Vamos desenvolver algumas reflexões sobre nossas posturas, sobre este ano que se finda, e trazer um olhar à luz do Espiritismo sobre a pandemia e suas consequências. Bem, o dia 25 de dezembro é uma data simbólica adotada pela Igreja para representar o nascimento de Jesus. Jesus, o Espírito mais puro e perfeito já encarnado no planeta Terra. E que desde sempre, amigos, desde o Big Bang, que criou o nosso universo, Jesus é o governador da Terra. Portanto, já naqueles idos de 4,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, Jesus já era um espírito puro e perfeito. Comprovadamente, Jesus não nasceu em um 25 de dezembro. Assim como também não nasceu no ano 1, existem evidências históricas que Jesus teria nascido antes. Mas isso não diminui em nada a sua importância e devemos sim, nesse mês especial, pensar mais sobre o nosso Mestre. Especialmente sobre seus exemplos, seus ensinos, sublimes, é claro, que na medida do possível devem orientar nossas vidas. Digo na medida do possível porque a gente não pode se cobrar de conseguir seguir o que diz o Evangelho de Jesus na íntegra. Não somos capazes, mas na medida do possível porque devemos ter o Evangelho como referência, como caminho a ser seguido e irmos paulatinamente caminhando nessa direção na medida das nossas possibilidades. A questão é que raramente Jesus é o protagonista desta festividade, o Natal, pois nossas preocupações cotidianas, efêmeras na maioria das vezes, normalmente de cunho material, acabam ganhando um espaço maior nessa festividade. De qualquer forma, é época de reflexão, de revisão e avaliação do ano que se finda e de projetos para o ano vindouro. Este ano, meus irmãos, começou exatamente como a maioria dos anteriores. Alegrias, tristezas, problemas, esperança, fé, as descrenças, a caridade, o egoísmo, a corrupção, o orgulho, a vaidade, os interesses materiais, tudo isso igualzinho os outros anos. A serenidade e a temperança de uns em contraponto à ansiedade e inconsequência de outros. Como diz o ditado popular, tudo dantes como no quartel de Abrantes. Ou seja, começamos esse ano do mesmo jeito que os outros. E assim, a maioria das pessoas não aproveitando, e não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, eu me incluo nessa situação, não aproveitando como poderia e como deveria a divina oportunidade reencarnatória. Pois é, eis que de repente, sem aviso prévio, todo o planeta foi sacudido por uma grave
e desconhecida pandemia, o coronavírus. É verdade que o mundo em outras épocas já se viu às voltas com pestes, pandemias análogas a essa. A última grande pandemia foi há pouco mais de 100 anos, a gripe espanhola. Porém, nenhuma dessas situações, as atuais gerações não viveram nenhuma pandemia. Uma verdadeira tragédia. Mas observem, coloco a palavra tragédia entre aspas e em seguida veremos por quê. Essa pandemia, diferente das anteriores, afetou todos os países. Em função das facilidades de locomoção, a disseminação do vírus foi total e muito rápida. Chegou de repente e encontrou a humanidade estruturada numa conjuntura muito mais complexa que nas anteriores, na gripe espanhola, por exemplo, e mais complicada, mais estruturada, mais complexa do que esse período também da cólera, da peste bubônica ou até mesmo da varíola. Estamos terminando o ano de 2020 em plena pandemia. São muitos milhões de infectados, quase 2 milhões de mortes, os hospitais lotados, o sistema de saúde quase em colapso. Muitas cidades já estão com o sistema em colapso, muito sofrimento, graves abalos na economia mundial e outras importantes e tristes consequências de toda a sorte, tanto pessoal como coletivamente. Essa situação, esse momento especial, deverá, ou pelo menos deveria, conduzir o mundo todo a repensar suas condutas, muitas delas infelizes, a fortalecer o sentimento de fraternidade, de solidariedade, a reduzir a principal chaga do planeta Terra, o egoísmo. Amigos, se qualquer pessoa perguntar para um de vocês qual é o grande problema desse planeta, meu Deus, podem responder com absoluta tranquilidade e certeza: o egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os males. Então, uma situação como essa deveria trazer reflexões sobre o egoísmo e caminharmos para uma situação com mais igualdade, mais progresso, especialmente um progresso moral. Eu fiquei pensando o seguinte: imagino que não foram poucos os que perguntaram e perguntam por que Deus Pai, Jesus, que é o governador do nosso planeta, permitiram a chegada dessa pandemia, essa verdadeira calamidade. E por que Deus permitiu isso? Onde está Deus? E também, para nós, qual é a visão espírita de situações como essa? Aqueles que conhecem minimamente a doutrina espírita sabem que, além do olhar sereno sobre as coisas, há também uma explicação lógica, coerente, para essa e para quaisquer outras situações. O Espiritismo, não nos colocando na condição de melhor que ninguém, mas o Espiritismo busca a fé raciocinada. E assim, para responder essa pergunta, por que Deus permite? Ou como vê o Espiritismo esse tema? Fomos ao alicerce da nossa doutrina, a base, o Livro dos Espíritos, trazido à luz em 1857, portanto há quase 164 anos atrás. E fomos então buscar orientações sobre os flagelos que de tempos em tempos
assolam a humanidade. E assim, vamos encontrar na questão 737, Kardec fazendo a seguinte pergunta aos espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, Kardec perguntou assim: qual é a intenção de Deus em ferir a humanidade através desses flagelos destruidores? Por quê? E a resposta da equipe do Espírito Verdade de maneira objetiva: para fazê-la, a humanidade, para fazê-la progredir mais depressa. É uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Eles continuam: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. O fato, meus irmãos, é que a nossa visão muito curta e individualista, a nossa falta de fé, eu me refiro a uma fé consistente, de absoluta e plena confiança nos desígnios de Deus. Essa nossa fé vacilante não nos permite compreender o conjunto. Somos imediatistas, não é? Não entendemos. Ou por orgulho, por egoísmo, não queremos entender. A gente tem dificuldades de enxergar que um bem real possa decorrer de um mal aparente. E os espíritos continuam na resposta à questão 737. Essas subversões no sentido de transformações, são necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A verdade é que, se colocarmos um olhar com honestidade sobre como estão as coisas estão fora da ordem no planeta, não é? Enfim, esses flagelos são chacoalhadas, puxões de orelha, experiências educativas que precisamos receber de tempos em tempos para repensarmos nossas posturas, especialmente quanto ao egoísmo, às futilidades, os exageros da busca do supérfluo em detrimento do próximo. E vai por aí. São chacoalhadas, puxões de orelha. Todos conhecem a frase: quando não é pelo amor. Deixei esse tempinho para vocês completarem no pensamento. Quando não é pelo amor, é pela dor. Esta lei superior vale tanto no sentido individual como no coletivo. Adiante na questão 740, Kardec pergunta assim: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por colocarem-nos a braços com as mais aflitivas necessidades? Então Kardec pergunta se esses flagelos não seriam provas que a providência divina nos traz para colocar-nos lado a lado com as necessidades, para que a gente repense as coisas, não é? E eles dizem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo, oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Caso contrário,
lhe domina o egoísmo. Amigos, as epidemias sempre vieram para ensinar os homens a evoluir espiritualmente, a construir uma fé raciocinada, sincera, operante. Estávamos, enquanto humanidade, distraídos, dando muito mais importância, prioridade ao poder, ao prazer, ao supérfluo, às futilidades, sem lembrarmos, como deveríamos pelo menos, dos nossos semelhantes mais necessitados. Não queremos entrar no mérito, mas a absurda distribuição de renda confirma isso. É verdade que, embora o egoísmo e o orgulho ainda persistam no coração de muitos, vê-se ao mesmo tempo os raios de uma nova era no pensamento, nas ações, e tem muita gente trabalhando para um mundo mais justo. A tendência geral é a gente levar com a barriga, né? Permanecer na zona de conforto, e temos dificuldades, a gente resiste muito a mudanças. É da nossa natureza, resistimos às mudanças. Mas o coronavírus atropelou esse estado de coisas e fomos todos compulsoriamente levados a repensar tudo por uma outra perspectiva. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas estamos revisitando, revendo cada detalhe, cada postura de nossas vidas, e isso, apesar de incomodar, é muito bom. Lembremos quando certa feita perguntaram ao filósofo Sócrates, né? Como é que faz para ser feliz? E Sócrates respondeu: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós estamos vivenciando essa oportunidade de autoconhecimento, que a aproveitemos. A pandemia trouxe, sim, sofrimento e tristeza, incertezas, mas também nos levou a conviver mais com as nossas famílias, mesmo que virtualmente. Já pararam para pensar isso? Que a gente está com uma relação mais estreita com os nossos familiares? A pandemia lembrou-nos que somos habitantes de uma mesma casa, o planeta Terra, que somos, ou deveríamos ser, responsáveis uns pelos outros. A providência divina sempre se apresenta por leis sábias, imutáveis, educativas. A situação atual nos feriu o orgulho, fez sentir nossa fraqueza, fragilidade, e nos levará a viver em um mundo diferente quando essa pandemia passar. É o que muitos estão chamando de o novo normal. Sim, teremos um novo normal e melhor. Não sendo pessimista, porém realista, sabemos que, ao lado dos fortes abalos causados na vida de todos, na saúde, no elevado número de óbitos, nas sequelas de toda a ordem, tanto físicas como mentais, no enorme estrago na economia, a perda de muitos empregos, enorme quantidade de falências, etc. Certamente, não sendo pessimista, estamos convivendo e conviveremos durante um bom tempo com as outras consequências dessa pandemia, com essas e outras. Porém, como vimos há pouco, uma questão de fé. Há um plano superior para esse flagelo. Flagelo que vem pela dor, nos fazer progredir moralmente e, consequentemente, avançarmos mais rapidamente na direção de sermos um mundo de regeneração.
Estamos muito próximo da transição, seremos um mundo de regeneração e esta pandemia vem apressar esse processo. São muitas e dolorosas as circunstâncias ora vividas, mas ainda assim, e além desse plano maior, a gente já pode identificar algumas situações, alguns ensinos imediatos positivos, tais como: o vírus nos igualou. Não é a cultura, nem o lugar, nem a posição social, tampouco a inteligência ou o poder de quem quer que seja, que determinou e determina os desdobramentos desta pandemia. Em maior ou menor intensidade, dependendo dos maiores ou menores cuidados, todos a ela estamos sujeitos. Isso determina disciplina, apesar da teimosia de alguns, né? Impressionante o que a gente tem visto. E esses responderão por essa teimosia, não tenham dúvida. Essa situação determina disciplina, uma nova mentalidade de comportamento social melhor. Embora seja um aparente paradoxo, nos aproximamos mais, mesmo que fisicamente distantes. Fizemos descobertas incríveis, descobertas entre aspas, né? Com a tecnologia que já estava disponível e a gente não a tinha valorizado adequadamente. Tivemos e temos importantes mudanças nas relações do trabalho. É enorme a quantidade de pessoas que está desenvolvendo o home office e mais felizes por isso. E virão outras mudanças. Nos aproximamos de uma mais exata noção da nossa fragilidade, física, de nossa pequenez diante dos poderes que verdadeiramente governam a vida. Somos pequenos, frágeis. Pais e filhos passaram a conviver mais diretamente, mais a miúde, em várias situações, inclusive com as lições de casa, com as aulas virtuais. Lembremos Emmanuel quando diz, e agora sim, estamos vivenciando isso, que o lar educa, a escola instrui. Essa situação, inclusive, gerou uma consequente valorização do trabalho dos professores por parte das famílias. Verdade, não? Quantos não estão ansiosos pela volta das aulas? Casais e profissionais de todas as categorias tiveram que reinventar suas rotinas, até por uma questão de sobrevivência. Passaram-se os casais, não é, a se conhecer melhor, as pessoas que convivem sob o mesmo teto. Tem um ditado popular que diz assim, que para se conhecer uma pessoa é preciso comer 1 quilo de sal junto com ela. Com certeza 1 quilo de sal é muito pouco, né? A gente não conhece nem a si mesmo, quanto menos os outros. Mas, de qualquer maneira, vale, né? Um dia desses, encontrei o seguinte, uma brincadeira, o sujeito falando assim, olha, sabe que em função da pandemia, da quarentena, etc., eu andei conversando com a minha esposa e até que ela parece ser legal, viu? Quantos de nós esse ano não nos pegamos pensando naqueles tios já muito idosos, naqueles amigos que há muitos anos sequer telefonamos para eles e muito menos lhes fizemos uma visita quando podia. Quantos de nós não estão pensando assim, puxa vida, eu vou ligar, logo que eu puder eu vou lhe dar um abraço. Quantos não puderam sequer se despedir dos seus entes queridos, nem participar de velórios, de enterros.
de entes queridos, de amigos próximos. É para a gente pensar, não é? Levamos uma chacoalhada, mas que lições, que aprendizado estamos conseguindo absorver e incorporar de tudo isso? Isso que é importante. Mudanças, adaptações em todos os segmentos sinalizam um novo tempo, uma nova forma de conduzir o cotidiano. São reflexões profundas, significativas e importantes. Só o fato de pensarmos nessas coisas, algumas eu citei aqui agora, só o fato de pensarmos nessas coisas, de nos comovermos, já é um passo importante. Passo esse que contribui para uma mudança íntima. E em a gente mudando intimamente, mudamos a sociedade como um todo. Lembremos, amigos, que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Portanto, devemos procurar a melhor forma de convivermos com a situação. Mesmo no meio do furacão, tenhamos uma visão positiva da vida. Deus está no comando e Jesus está no leme. Confie. O Espiritismo caminha de mãos dadas com a ciência. Assim, sabemos, temos certeza que no momento certo, a ciência, trará maneiras e soluções para passarmos por essa difícil e necessária prova individual e coletiva. Aliás, já está se iniciando esse processo. Tenhamos consciência de que a mensagem, o recado do plano espiritual superior é valorizar mais o ser humano, menos as coisas efêmeras, o poder, o dinheiro, etc., o consumismo. Essa é a mensagem. Todas as grandes calamidades que dizimam, inclusive, parte da população, são sempre seguidas, isso é história, são sempre seguidas de uma era de progresso. Progresso este de ordem física, intelectual e moral. A atual pandemia claramente faz parte do processo de transição do planeta. Eduquemos nossos pensamentos, sentimentos, com a visão espiritual da vida. Que a gente tenha estímulo na coragem, na fé, sabendo que não estamos sozinhos e muito menos desamparados. Bem, sem dúvida, o Natal, o Réveillon desse ano serão diferentes. A nossa sugestão é que, se o Natal é uma data dedicada a Jesus, e considerando as circunstâncias, o que seria mais sensato, mais prudente fazer? Ou ainda, o que mais agradaria o aniversariante? Você já sabe. Com certeza, nosso mestre, os bons espíritos, os nossos mentores, anjos de guarda, ficariam mais felizes se adotarmos o bom senso e evitarmos as reuniões presenciais com parentes e amigos que não fazem parte da nossa convivência diária. Evidente que as pessoas com as quais a gente convive, de certa forma, cotidianamente, mesmo que não sob o mesmo teto, já há essa convivência, não há nada contra. Mas por que juntar pessoas que não estão se vendo habitualmente? O risco é muito grande para todos. O distanciamento físico, neste momento, é um ato de amor, de responsabilidade. E para a gente ir concluindo, lembremos que Jesus nos orientou, nos ensinou dizendo que não cai uma única folha de uma árvore
sem que nosso Pai não saiba. Dizem também que Deus sabe até quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. Eu não dou muito trabalho para Deus porque é muito fácil de contar. Mas o fato, vou repetir, não cai uma única folha de uma árvore sem que nosso Pai não saiba. Assim, tudo o que acontece tem o conhecimento e a permissão de Deus. E se Deus permite, existem razões superiores que fogem à nossa compreensão, mas é bom. Assim, é uma questão de fé. Ou você confia ou não confia na providência divina. Simples assim, difícil, mas é um fato. Tenhamos convicção, a certeza que Jesus está no leme do planeta, que está tudo certo. Sigamos com responsabilidade, aceitando e seguindo as recomendações da ciência, com fé e esperança num amanhã melhor. Repetimos, esse momento difícil é um salto necessário no processo evolutivo, conduzindo-nos, levando-nos pelo caminho de chegarmos ao mundo de regeneração. Em breve habitaremos um mundo de regeneração, estejamos encarnados ou não. No magnífico Sermão da Montanha, Jesus disse que somos a luz do mundo e nos instruiu a fazê-la brilhar. Assim, aproveitemos este momento para refletir se temos feito isso e como temos feito. Acendamos a candeia de nossos corações e sejamos pontos luminosos, como aquelas luzes que a gente vê no Natal. Amigos, que 2021 seja um ano de novos paradigmas, de um novo e melhor olhar sobre as coisas e sobre as pessoas. E lembremos, orai e vigiai. Que a paz e a luz de Jesus esteja com todos vocês durante todo o ano. Um Feliz Natal com Jesus.